dia! Seja bem-vindo ao nosso Agroband Maranhão. Vamos aos destaques da edição de hoje. Tem ideia que começa pequena e pode virar um grande negócio. Na Feira do Empreendedor, a gente mostra histórias de quem já está no mercado e de quem ainda está dando os primeiros passos. E ainda, sabor, tradição e oportunidade. No segundo dia da Feira da Agricultura Familiar, produtores de diferentes regiões do Maranhão mostraram a força do que é produzido no campo. E até quem tem 4 patas precisa de muito treino para chegar ao alto nível. Você vai conhecer a rotina dos cavalos atletas que competem em um dos principais centros de hipismo dos Estados Unidos. É agora no Agroband Maranhão. Muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Agroband Maranhão. Hoje é domingo, dia 23 de agosto de 2026. Eu sou Ingrid Souza e te faço companhia nesta manhã de domingão, viu? E olha, a gente tem um programa hoje recheado de histórias de quem produz, empreende e também faz o campo maranhense acontecer. E por isso, a gente já começa a edição de hoje falando sobre empreendedorismo. Mas é importante lembrar que empreender não é só abrir uma empresa, é também transformar uma ideia em oportunidade. Na Feira do Empreendedor, realizada no último final de semana aqui em São Luís, tinha quem já está no mercado, quem buscava novos clientes e também quem está tentando descobrir por onde começar. E entre tantas ideias, a tecnologia, a sustentabilidade e também os produtos da nossa terra ganharam espaço. Eu fui até lá e mostro para você como funcionou a Vila do Agro. O mel que vai para a mesa é só o começo. Aqui, a apicultura mostra que uma única atividade pode render muito mais. Alimentos, cosméticos, produtos medicinais e outras possibilidades que nascem do trabalho das abelhas. Quem chega à Vila do Agro pode encontrar muito mais do que produtos do campo. O espaço reúne diferentes cadeias produtivas e mostra como atividades tradicionais também podem se transformar em negócio. Então, aqui na Vila do Agro, o Senar trouxe 5 cadeias produtivas: apicultura, ovinocaprinocultura, piscicultura, bovinocultura de leite e olericultura e hidroponia, para mostrar que essas cadeias produtivas elas podem ser modelos de negócio rentáveis. Então, a gente mostra várias possibilidades, né, de fazer com que essas atividades produtivas também sejam modelos de negócio. E por trás de cada produto exposto existe uma história. É o caso da Dona Rosa, que começou aos poucos em 2019 ao lado de outras mulheres e hoje transforma o coco babaçu em biscoitos, bolos e até biojoias. Então, assim, é muita gratidão, né, a Deus, em primeiro lugar, né, que nos deu, né, nos ensinou, nos deu essa capacidade de empreender, e agradecer também a oportunidade que o Sebrae dá para a gente, né, de estar mostrando nosso trabalho, o nosso pertencimento, que é lá do nosso quilômetro, trazer para cá, para a capital, mostrar né, o nosso produto, e isso é gratidão mesmo, a palavra é gratidão. E o universo do agronegócio é apenas uma parte dessa grande vitrine. Ao todo, mais de 200 empreendedores apresentam produtos, serviços e histórias diferentes na 12ª edição da Feira do Empreendedor. E é justamente essa diversidade que chama a atenção. Quem chega aqui encontra até uma possibilidade de negócio ou até mesmo uma solução para um problema que enfrenta todos os dias. Tem quem veio vender, quem veio aprender e quem está tentando descobrir por onde começar. É o caso de Márcia. Ainda sem uma empresa, ela veio buscar conhecimento e entender melhor o universo do empreendedorismo. De empreender também, né? Então a gente busca conhecimento, que é para a gente aplicar, né, no nosso dia a dia, né? Somos alunos, né? Mas aí cada oportunidade é um aprendizado a mais. Então, a gente tenta absorver o máximo de tudo que é proporcionado, né, para o nosso conhecimento e
colocar em prática. Para atender a públicos tão diferentes, a feira foi dividida em 11 arenas de conhecimento. Tem transformação digital, finanças, varejo, gastronomia, sustentabilidade, turismo e economia criativa. E o feedback que a gente está tendo dos parceiros, dos visitantes, são as melhores possíveis, né? A gente realmente se desafiou. Não foi fácil, afinal é uma jornada cansativa aí de alguns meses, né? E esses 3 dias é a culminância. Então aqui, o que a gente tem? A gente tem um espaço de inovação maravilhoso, que lá tem um estúdio de criação de conteúdo, tem startups lá expondo, tem uma arena de conhecimento falando sobre transformação digital, inovação, né? Tem um espaço de educação empreendedora, nós temos um espaço do varejo, que a gente está trazendo uma experiência sensorial, né? Ou seja, a gente está sinalizando para o nosso empresário que é interessante investir no marketing sensorial, que com isso ele vai conseguir, ele trabalhando o marketing sensorial de forma adequada, ele vai conseguir impulsionar seus negócios, impulsionar suas vendas, melhorar seu ticket médio. A gente tem um espaço do agro que está maravilhoso, que é a Vila do Agro, temos o espaço aqui da indústria, temos expositores, né, de soluções tecnológicas, de inovação, de franquias, e a gente tem um espaço que também está muito bonito. E entre tantas tendências, uma delas já deixou de ser novidade e passou a fazer parte da rotina de quem empreende, a inteligência artificial, e que inclusive ganha programação especial aqui. Pensando nisso, das palestras magnas é o Tony Ventura. O Tony Ventura, ele fala como ninguém, é um palestrante de renome internacional, ele fala como ninguém sobre IA e ele tem a capacidade de transformar um assunto que é complexo uma palavra num linguajar bem simples. Então a palestra dele é envolvente, ele traz questões práticas, ele interage com o público e aí assim, é um dos pontos altos da feira é a palestra do Tony Ventura que vai ocorrer amanhã, tá? Então eu convido todos vocês a estarem conosco. E olha, se empreender é transformar ideias em negócios no campo, muitas vezes é a tradição que vira a oportunidade. Na semana passada, a gente mostrou aqui a abertura da Feira Maranhense da Agricultura Familiar e no segundo dia do evento, a programação seguiu movimentando a Lagoa da Jansen aqui em São Luís, com produtores de várias regiões do estado, gastronomia, negócios e também muita coisa boa. O Derek Diego foi até lá e mostra pra gente. Quem chega pela Lagoa da Jansen encontrava mais do que produtos à venda. Sabor, tecnologia, negócios e histórias de quem vive da produção rural. No segundo dia da quarta-feira maranhense da agricultura familiar, os agricultores de diferentes regiões do Maranhão aproveitaram o espaço para apresentar seus produtos, conquistar clientes e buscar novas oportunidades. Mas quando o produto sai do campo e chega à mesa, a gastronomia também ganha destaque. A Cozinha Show reuniu chefes e produtores para mostrar novas possibilidades de preparo com ingredientes da agricultura familiar maranhense. Primeiro, valorizando os frutos, os ingredientes locais. E mais importante ainda, comercializando com a agricultura familiar, dando espaço para que eles possam participar de licitações, para que a gente possa sentar e ouvir o que eles têm para ofertar de produto e trazer para a alta gastronomia esses produtos que são de extrema qualidade e de grande importância para o comércio local. Aqui na feira, o consumidor não encontra apenas o produto pronto para levar para casa. Ele tem a oportunidade também de conhecer quem o produz e experimentar novas formas de preparar ingredientes que fazem parte da rotina do maranhense. Aqui, por exemplo, tem o pessoal de São Domingos do Maranhão que produzem abacaxi em outras especiarias, né? Aqui o que a gente pode encontrar? Bom, a gente pode encontrar o doce, a geleia, o abacaxi em cubos, o licor do abacaxi, e também o abacaxi em cubos mergulhado em cachaça artesanal. Então, nós temos todos esses subprodutos derivados do nosso abacaxi de São Domingos e também somos, no Maranhão, o maior produtor de abacaxi pérola, né? A nossa produção hoje está em torno de 55 milhões de frutos ano. Conseguimos exportar para todo o Brasil e agora estamos aí com a parceria, governo do estado, município, Secretaria de Agricultura, investindo no município de São Domingos para exportarmos o nosso abacaxi. E um dos produtos mais tradicionais do Maranhão também ganhou destaque: a farinha d'água.
O quarto concurso que escolhe a melhor farinha do estado recebeu 37 amostras de 18 municípios. Ao todo, serão distribuídos R$21 mil em prêmios. Olha, para mim a importância é muito grande, né? Incentivar não só eu, como todos os concorrentes que estão aí. Para mim esse é o ponto X, chave, de uma feira dessa, de um trabalho desse. É muito importante, não pode parar. Além dos negócios, a programação ofereceu capacitações, exposições de equipamentos e serviços públicos para os agricultores. A proposta era aproximar conhecimento e tecnologia de quem trabalha no campo e ajudar a transformar a produção em renda. Um encontro que aproximou quem produz de quem consome e mostrou a força do campo maranhense. E ainda tem muita informação por aqui. No próximo bloco, vamos mostrar que no campo ou então nas pistas de competição, produção, técnica e cuidado fazem toda a diferença. É daqui a pouquinho no Agroband Maranhão. Estamos de volta com o nosso Agroband Maranhão nesse domingo e agora a gente vai até a região central do país para poder conhecer uma história de crescimento na produção de hortaliças. Em Palmeiras de Goiás, um produtor começou com cerca de 200 mudas de alface por semana, mas com a assistência técnica do Senar, a produção cresceu e hoje já passa de 4.000 mudas por mês. Confira na reportagem. A poucos minutos da cidade de Palmeiras de Goiás, uma pequena propriedade rural revela o trabalho da agricultura familiar, que pode transformar a vida de uma família. É ali, em apenas um alqueire de terra, que cada canteiro é cultivado com dedicação e planejamento. A estrela da produção é a alface americana da variedade Lucibron. As folhas firmes e bem formadas são resultado de um manejo cuidadoso, acompanhado de perto todos os dias. Eu ouvi falar do Senar e aí eu fui no pessoal onde que indica eles e me informaram do Cidata, né? Falei com o Cidata, ele veio cá, a primeira visita dele esteve aqui em casa, me orientou, chegou aqui eu com um canteiro com 200 pés que eu plantava. Aí ele me indicou, falou, não, vamos pôr isso em prática, né? Vamos desenvolver. E ali eu comecei a pegar aquele ensinamento dele para mim e comecei a orientar da orientação dele e eu venho desenvolvendo a cada vez mais. Mas a propriedade não vive só da alface. Para aumentar a renda e reduzir os riscos da produção, Jonas apostou na diversificação. Nos canteiros também crescem quiabo, jiló, rúcula e couve, fortalecendo o sustento da família e garantindo uma colheita mais variada ao longo do ano. Eu era projeto só com consumo próprio, minha esposa me falou, não, vamos plantar só para o nosso consumo. Hoje é uma renda familiar para mim, para minha esposa e para minha filha, então a renda mensal, estamos aí vivendo disso aí. Foi em busca de novos conhecimentos que o produtor procurou o Sindicato Rural de Palmeiras de Goiás e passou a receber a assistência técnica gerencial do Senar Goiás. Com orientação no campo, planejamento e acompanhamento constante, a produção ganhou um novo ritmo. A gente queria entender como que era a vida dele antes da assistência. A partir do momento que a gente pegamos esses dados, nós fizemos esse planejamento para ele chegar aonde ele quer, junto com o produtor. As orientações técnicas do Senar Goiás passaram a fazer parte da rotina da propriedade. Cada etapa do preparo do solo à colheita passou a ser planejada. O resultado apareceu na produtividade e também na qualidade das hortaliças. Quando o produtor tem vontade, ele consegue, né? Ele contribui para dar certas coisas. Quando o produtor tem a consciência que ele tem não só plantar e produzir, o gerenciamento em mão é tudo mais fácil. Tudo começou há 1 ano e meio atrás.
Lá eram produzidos 200 pés de alface e hoje chegam a 4.000 e se tornou a principal renda da família. Jonas conta com o apoio da esposa e da filha de 19 anos. Os planos da família é crescer a produção ainda mais. Hoje o projeto meu é aumentar mais. Aumentar aí pelo menos mais uns 70% a 80% esse ano a mais do que eu estou plantando hoje. Então meu projeto é plantar entre 70% a 80% a mais do que eu planto hoje. Então meu projeto é chegar a 10, 12 mil pés mensal. Para seguir crescendo, Jonas continua colocando em prática tudo o que aprendeu nas capacitações e no acompanhamento técnico do Senar Goiás. A busca agora é produzir cada vez mais, sem abrir mão da qualidade. Nosso técnico de campo fica muito motivado, até porque o produtor realiza tudo aquilo que é necessário para a planta. E quando o produtor segue a risca, orientações técnicas, né, modo de aplicação defensivo, cuidar da saúde ambiental, isso aí, tudo isso aliado, né, é um conjunto que leva a uma crescente de produtividade. E a qualidade aparece logo no primeiro olhar. As folhas verdes, viçosas e bem formadas conquistam os consumidores. Parte da produção é vendida diretamente na propriedade, outra segue para mercados da região, levando o resultado do trabalho da agricultura familiar à mesa de muitas famílias goianas. Pois é, e produção e desempenho também exigem rotina. No hipismo, isso não é diferente. Cada salto é resultado de treinamento, alimentação, descanso e também muito cuidado com os animais. Luli Barbeiro foi até Wellington, na Flórida, e mostra como é que é a preparação dos cavalos que competem em alto nível. A rotina começa cedo. Pela manhã, os cavalos passam um tempo nos piquetes, onde podem caminhar, pastar e relaxar. Depois, eles são escovados e seguem para um treinamento que dura em média de 30 minutos a 1 hora. Ao final da atividade, recebem banho e outros cuidados de recuperação. Esses cavalos aqui, realmente, literalmente, eles têm a rotina de atleta. Então eles têm a alimentação super balanceada por veterinários nutrólogos, né? Eles têm a rotina de manhã, eles vão para o piquete para pastar um pouco, para relaxar. Depois eles vêm, são escovados, depois eles treinam, normalmente de meia hora a 1 hora, que é o treinamento deles, né? E depois eles ficam, depois tem um banho, os tratamentos. Em uma região de clima quente como a Flórida, até a tosquia faz parte da preparação, ajudando na troca de calor do animal. É um spa constante, eles estão aqui no ventilador, para o bem-estar deles, eles têm a água sempre trocada, feno o tempo todo. Uma vida de rei. Uma vida de rei. A alimentação também é controlada e dividida ao longo do dia. O cardápio inclui feno e ração concentrada, com ajustes feitos de acordo com as necessidades de cada cavalo. Alguns animais que precisam ganhar peso recebem até suco de maçã na água. A última refeição acontece à noite, no chamado Night Check. Eles comem o feno, né? O feno, a alfafa, muitas vezes, e o concentrado da ração. Sim. Mas às vezes tem cavalos aqui em Wellington que precisa ganhar peso, às vezes adiciona até suco de maçã na água para ele poder ganhar peso. Então assim, esse aqui é muito melhor tratado do que nós mesmos. Né? E quantas vezes por dia eles se alimentam? Várias vezes, 2 vezes a ração, 4 a 5 vezes o feno até o night check à noite, que é a última hora que ele recebe o feno no night check. Mas nem todo cavalo tem a mesma aptidão. Alguns apresentam mais facilidade para o salto. Outros se destacam ao adestramento ou nas provas de cross-country. A evolução acontece aos poucos, com exercício no solo e obstáculos menores. Ao longo do treinamento, o animal desenvolve musculatura, equilíbrio, retidão e impulsão.
como também o ser humano, né? Assim, o cavalo, normalmente essas criações têm a melhoria genética, ele já é um cavalo atleta, mas muitos ele tem aptidão. Então, muitos têm aptidão para o salto, outros têm aptidão para outra modalidade, né? Outros têm aptidão para fazer cross, adestramento. Então, assim, o cavalo tem que ter, assim como o humano, ele tem aquela aptidão. Passo a passo, né? Ele começa a adquirir musculatura, ele começa a saltar os obstáculos menores. Esse seu cavalo, assim, ele tem que ter o equilíbrio dele, a retidão, a impulsão. Então, são vários trabalhos que a gente faz no solo para ir evoluindo, né? A submissão também. E aí vamos, aos poucos, vai evoluindo, construindo músculo. Sim, e o cavalo vai se tornando um atleta. Além da parte física, é preciso construir uma relação de confiança entre o cavaleiro e o animal. O cavalo precisa compreender os comandos e responder com segurança. E assim, como acontece com qualquer atleta, o descanso também é fundamental. Em geral, as segundas-feiras são reservadas para uma rotina mais tranquila nos piquetes. Você dá o comando e ele realmente entender para ver que a comunicação está funcionando. E, normalmente, as segundas-feiras é o dia que ele só fica relaxando no piquete também. Então, assim, como atleta, você precisa da alimentação, do descanso, dos momentos de descontração e do momento realmente que ele tem que estar focado no treinamento dele. E depois de conhecer quem está produzindo, é hora da gente saber como é que o tempo deve se comportar neste domingão. E olha só, a previsão é de muitas nuvens ao longo do dia, com aberturas de sol aqui na capital maranhense. E os termômetros devem variar entre a máxima de 31 e a mínima de 26 graus. Só que a gente chega agora na região oeste do estado, em Maracassumé, que os termômetros devem variar entre 33 e 23 graus. Mas a gente também chega na região dos Cocais, que fica no leste do Maranhão, na cidade de Santa Quitéria do Maranhão, e a máxima está prevista aí para chegar aos 37 graus, isso mesmo, e a mínima 23 graus. Vamos ver como é que vai ser aí a temperatura nessas cidades. E agora, um assunto que pode fazer a diferença na vida de quem produz: a regularização da terra. Para um produtor rural, ter a propriedade regularizada não é apenas uma questão de documentação. É ter mais segurança para investir, acessar crédito e também planejar o futuro da produção. Aqui no estado, dados do Instituto de Colonização de Terras do Maranhão, o INTERMA, mostram que entre 2022 e 2024, cerca de 8.500 títulos de terra foram entregues. Mais de 12 mil famílias foram beneficiadas em uma área de mais de 261 mil hectares. Mas, na prática, o que o produtor precisa saber para regularizar essa terra? E é isso que a gente vai descobrir hoje, que eu recebo em nosso estúdio a advogada especialista em direito imobiliário e inventário, Marluce Duarte. Seja muito bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Ingrid, bom dia a todos que nos acompanham. Maravilhoso, agradeço aí o convite. Maravilha. E olha, a gente já começa perguntando, Marluce, o que significa na prática ter, então, essa propriedade regularizada? É ter toda a documentação, é ter segurança jurídica, né? Você ter um imóvel, você ter uma propriedade com segurança jurídica, isso lhe traz vários benefícios, Ingrid. Quais que seriam, então, esses benefícios? Como é que, inclusive, por que essa documentação é tão importante, né, para quem quer investir, aumentar a produção? Porque ele com essa documentação, ele vai conseguir um crédito no banco, porque o banco ele pega aquela propriedade como garantia para que ele possa emprestar aqueles valores, para que aquele produtor rural possa usar aquele crédito na sua própria propriedade, tendo maior benefício. Ele também tem, com a documentação, a segurança de que está deixando um patrimônio para os seus futuramente regularizado. Pois é, e aí era isso que eu ia perguntar, né? Porque uma das maiores dificuldades do produtor é, de fato, conseguir esse crédito. Às vezes eles nem têm conhecimento, né? Estão ali na zona rural, mas aí vai facilitar esse financiamento, né? E vai garantir com que ele possa ficar na terra que vai ser dele. É verdade. Além de garantir que ele vai ficar na terra que vai ser dele, ele com crédito ele pode produzir mais.
porque ele vai investir no patrimônio dele, ele vai investir na própria terra e essa terra vai valorizar mais, como ele também vai ganhar mais em relação aos investimentos, o plantio, o agrário, né? Então, dependendo do que ele produz na terra, ele só vai aumentar. É um investimento que ele está fazendo naquilo que é dele. Legal. A gente fala dos benefícios, mas quais são os riscos para quem não está regularizado? Olha, quem não está com a sua área regularizada pode sofrer uma invasão, pode sofrer também ser tomada a sua própria propriedade, pode não poder buscar esses investimentos e às vezes acabar entrando até numa dívida e não ter como recorrer, pode deixar um patrimônio para os seus futuramente cheio de problemas, cheio de pepino, que às vezes não consegue nem os filhos regularizarem depois, porque não tem nada, não tem documentação nenhuma. Às vezes, Ingrid, eles não registram isso nem com foto, nem com documentação. A própria conta de luz, a conta de água, que dificilmente tem no interior, geralmente é poço, né? Essas áreas geralmente é poço, mas tem a conta de luz e às vezes nem isso o produtor coloca no nome. Aí dificulta mais para poder regularizar. E às vezes eles já estão há tantos anos naquela propriedade, né? Se dizem dono, mas não tem a documentação para de fato comprovar que são donos. Exatamente. E eles só buscam isso, essas pessoas que às vezes não têm esse conhecimento, eles não sabem do risco que estão correndo e às vezes eles só vão buscar quando sofre uma invasão ou quando sofre uma penhora, quando alguém quer tomar ali dele ou quando querem vender. Aí eles correm para buscar a documentação. Além do benefício do acesso ao crédito, quais outros benefícios esse produtor pode ter regularizando a terra? A valorização do próprio imóvel. O próprio imóvel vai valorizar o fato de estar regularizado. A segurança jurídica que ele tem de ter aquele bem para ele e para os filhos futuramente, né? Independente até de não quero buscar crédito, não quero usar, penhorar a minha própria área, eu tenho condições de utilizar com os meus próprios recursos, mas só o fato de ter a área regularizada é um patrimônio, é um bem que ele construiu ao longo do tempo. E às vezes até a pessoa que já vendeu já faleceu também, o pai já faleceu, a mãe já faleceu. Isso aí mesmo. fica mais difícil, né? Exatamente. Você como especialista, qual que é o recado, né? A mensagem que você passa, a orientação que você passa para esse produtor que ainda não está regularizado? Olha, eu diria para você hoje, procure hoje, ver qual a documentação você tem. Faça a sua pastinha. O imóvel é igual a uma família, ele tem uma árvore genealógica. E a certidão de nascimento é a matrícula do imóvel. Então, veja se você não tem a matrícula do imóvel, mas veja se a conta de água está no seu nome, se a conta de luz, se você já fez o seu cadastro no ITERMA, se você já fez o seu cadastro no INCRA. Busque logo enquanto é tempo, enquanto você está em vida, para poder você regularizar e depois deixar tudo certinho para sua família. E é isso, gente. A gente conversou agora com a advogada especialista em Direito Imobiliário e Inventário, Marluce Duarte. Marluce, você é sempre bem-vinda aqui para trazer todas as informações aí para a gente em relação a essa especialidade, né? Porque a gente sabe que é muito importante estar todo mundo regularizado, né? É verdade. Eu que agradeço aí o convite, agradeço a todos que estão nos assistindo e fiquem a dica, né? Guarde o que você tem. O hoje é mais importante, então tenha isso aí hoje para que você possa, né, ter seu patrimônio regularizado. No futuro. Valorize o seu patrimônio. É isso mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito bom dia para você. E é isso. E olha, encerramos, né? Chegamos ao fim de mais uma edição do AgroBand Maranhão. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha um ótimo domingo e também uma semana abençoada. Até o próximo programa. Tchau.